partida de Jesus Cristo. O pastor Hernandes vai fazer uma analogia muito interessante, dizendo que o livro dos Apóstolos, os Atos dos Apóstolos, é como se fosse uma dobradiça, né? Ele fecha a porta para os evangelhos e ele abre a porta para as epístolas, né? Que vem logo após a exposição do evangelho. Então, irmãos, esse é o primeiro livro que retrata, que relata a história da igreja. Que quando nós lermos aqui, vamos entender que a igreja então se deu início oficialmente a partir do capítulo 2 deste livro que nós vamos então começar a falar. E no capítulo, irmãos, que nós vamos, no livro que nós vamos nos debruçar agora, vamos entender que ele é a segunda parte, né, de uma obra, o qual o autor desse livro é o Lucas, né, o médico Lucas, aquele que escreveu o Evangelho de Lucas, o terceiro Evangelho. Então nós vamos ver que, segundo alguns estudiosos, Atos é como se fosse uma segunda obra, sendo que a primeira foi o Evangelho, que leva o nome de Lucas. Então Atos vai continuar, de certa forma, aquilo que Lucas começou a relatar no Evangelho. E nós vamos entender, irmãos, que nos Evangelhos nós vamos ver Jesus ensinando os discípulos, Jesus dizendo o que aconteceria, o que iria acontecer, como os seus discípulos, seus apóstolos iriam se comportar, que eles iriam orar para as pessoas, que eles iriam expulsar os demônios, que eles iriam curar pessoas enfermas. E é no livro de Atos que nós vamos ver essas conclusões, aonde os apóstolos, cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, passavam pregando o Evangelho, eles curavam os enfermos, eles expulsavam os demônios e eles faziam a pregação, ou melhor, eles expunham a palavra de Deus com poder e graça. E é isso que nós vamos ver no decorrer, né, da história dos Atos dos Apóstolos. Então, esse livro inicia aqui, então, dando um fechamento aos evangelhos. Por quê? Aqui vai falar no início sobre a ascensão de Jesus. Nos evangelhos nós vimos o nascimento de Jesus, né, a vida de Jesus, a morte de Jesus, e Atos aqui então, na pessoa de Lucas, vai começar a narração falando sobre Jesus e sua ascensão, dizendo que há provas incontestáveis de que Jesus de fato ressuscitou e andou, né, ressuscitou logo após a sua morte. E é isso, irmãos, que dá convicção para os seus seguidores. Paulo vai dizer: se Cristo não houvesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Mas porque Cristo ressuscitou e nós estamos aqui nessa noite crendo num Deus, né? Não um Deus morto, não um Deus feito pela imaginação humana, mas um Deus todo-poderoso, aleluia, um Deus que tem poder. Então, irmãos, Lucas reúne a história de Jesus e a história da igreja primitiva, e ele tem um destinatário para o evangelho que ele escreve. Lucas, quando escreve o evangelho de Lucas, ele tem um destinatário, e é o mesmo do livro da Apóstolo, que vai ser o Teófilo, né, que ele inicia aqui falando. Escreveu o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Ou seja, ele enviou o evangelho de Lucas, que ele escreveu, como se botou ali, né, leva o seu título do seu nome, ele enviou para Teófilo, e aqui também ele vai enviar, direcionar essa carta, esse livro histórico, né, a Teófilo também. E nós temos aqui, irmãos, mais ou menos uma proximidade de quando foi escrito esse livro, mais ou menos ali entre 60 e 64 depois de Cristo. Então veja, foi um tempinho razoável, né, depois que Jesus, né, ascendeu ao céu ali. Nós temos aqui então essa data. E qual, irmãos, que é a importância da mensagem de Atos? Nós vamos ver os feitos que os discípulos fazem, mas é importante nós entendermos que o tema central desse livro, irmãos, é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é apenas o tema central do livro de Atos, por mais que o livro de Atos leve o nome, né, Atos dos Apóstolos, mas o tema central desse livro é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque, irmãos, é Ele quem faz. Quando nós oramos, assim como os discípulos fizeram, orar, expulsar o demônio, não é os discípulos em si com seus poderes intrínsecos que expulsaram, que curaram, era através do Espírito Santo de Deus que habitava na vida deles. Amém. A igreja hoje funciona da mesma forma. Não é o pastor que tem o poder intrínseco, não é o irmão que tem o poder que vem de dentro para fora. O poder que nós temos, ele vem de cima para
preparado nada pode fazer, mas quando alguém vem e que entende, que sabe e toca, né? Um pouco melhor que o Rafael, fica bonito de ouvir. Fica bonito de ouvir, ou seja, Deus, irmãos, por mais que você tenha uma formosura, por mais que você tenha um bom intelecto, por mais que você tenha estudo ou não, o que vai depender o poder da sua palavra, da sua oração, é aquele que está usando você, aleluia. É o Espírito Santo de Deus que capacita todo crente em Jesus Cristo. Você consegue entender isso? Amém. E aqui também ele vai nos mostrar a necessidade de sua mensagem. Atos, meus amados irmãos, é um manual sobre o crescimento saudável da igreja. Nós vamos ver que a igreja cresceu muito nesse período. Ou seja, a igreja foi instituída aqui em Atos 2 e a partir daí a igreja só veio a crescer de uma forma gloriosa e vem crescendo até os dias de hoje. Quando a igreja vive, irmãos, vou pedir para o irmão Cleiton aí ler para nós, Atos 2:47. Quando a igreja vive a doutrina apostólica, Deus acrescenta. Escute aqui, nós como igreja, irmãos, nós não podemos prostituir o Evangelho. Nós não podemos diluir a ofensa, diminuir a ofensa do Evangelho. Nós não podemos acrescentar nada ao Evangelho, assim como nós não podemos retirar nada do Evangelho. O nosso papel é pregar a palavra de Deus com fidelidade. Vai doer, irmão Rafael? Muitas vezes vai, porque o Evangelho ele quebra o nosso orgulho. Às vezes nós cantamos, Senhor, quebra o meu orgulho, mas quando de fato nós enfrentamos isso, nós nos entristecemos. Fui ofendido. Mas o Evangelho é exatamente isso, ele nos quebranta, mas da mesma forma que ele vem e nos quebranta, louvado seja o nome do Senhor, ele traz o alento para as nossas vidas. Ele vai nos moldando conforme a imagem de Cristo. Por favor, Roberto. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quem acrescentava? O Senhor. O Senhor acrescentava. Às vezes nós pensamos que essa função é nossa. É claro que nós temos uma função do quê? De evangelizarmos. A função aqui é o que? Nós pregarmos o Evangelho, mas quem vai trazendo, quem vai convencendo, quem vai demonstrando a necessidade de todo ser humano de conhecer a Jesus, de adorar a Jesus, é o próprio Espírito Santo. É Deus que vai acrescentando o povo na igreja. O nosso papel, amada igreja, é sermos fiéis à palavra dele. Nós não pregamos aqui prosperidade, nós não pregamos aqui talvez uma cura imediata, por mais que nós cremos que Deus pode curar, mas o que nós damos primazia nessa congregação, nessa igreja, é a pregação do Evangelho da graça, aleluia. É o poder do Espírito Santo de Deus por intermédio da pregação que convence o homem do seu pecado. Amém. Amém? Por isso, é Deus quem vai acrescentando. Nós temos que ser, irmãos, uma igreja nos moldes da igreja primitiva. Igreja que buscava a Deus em oração, igreja que buscava a Deus na sua palavra, igreja que buscava a Deus com sinceridade. Nós vamos ver Jesus em determinado tempo falando com a mulher samaritana, e ele vai dizer: olha, importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, não é mais tempo de nós nos vestirmos de crentes. Hoje eu vi, essa semana eu vi uma frase dizendo: pior que não ser um cristão é ser um cristão que não vive o que a Bíblia orienta. Então não é mais tempo de nós brincarmos de sermos talvez evangélicos, irmãos. É tempo de nós olharmos para a palavra de Deus e orarmos: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, revele a sua palavra ao meu coração para que eu possa viver conforme os seus preceitos. A igreja, irmãos, vivia a dependência do Espírito de Deus. Será que nós temos essa compreensão? Também esse livro de Atos, irmãos, é o maior livro de missões do mundo. É aqui que nós temos, né, a ordem de Jesus de sairmos e evangelizar o mundo. E aqui eu quero fazer um parênteses: você não precisa talvez virar um missionário, né?
para outro país, para outra nação. Veja, Deus te dá oportunidade na sua família. Missionário é aquele que leva a palavra de Deus. Você pode fazer missão no seio familiar, você pode fazer missão no seu trabalho, você pode fazer missão no meio dos seus amigos, entre as suas amizades. A nossa maior missão, irmãos, é viver o que a palavra nos diz. Quando nós vivemos o que o Evangelho nos manda, da forma que ele nos manda viver, tenha certeza que isso vai atrair pessoas para a glória de Deus, para ouvir a palavra de Deus, talvez por intermédio até mesmo dos seus lábios. Vem cá, por que você é assim? Por que você está doente, mesmo doente, você mantém, né, um ânimo? Por que você está na igreja mesmo que está chovendo? Por que você está rindo sabendo que a sua condição financeira não é muito boa? Por que você não está desesperado, por mais que o médico te dê uma notícia não tão agradável? E aí as pessoas vão ficando curiosas. E aí vão entendendo que o cristão ele não crê apenas naquilo que ele está vendo, nas circunstâncias. O cristão é aquele que olha além, é aquele que consegue ver a graça de Deus mesmo diante das aflições, aleluia. E o cristão é aquele que ora assim diante da tempestade, diante das aflições. Senhor, como eu posso glorificar o seu nome diante dessa luta que eu estou enfrentando, aleluia. Isso é ser cristão, irmãos. Ser cristão não é nós, Senhor, porque eu, Senhor, porque ele comigo, Senhor, por que está acontecendo isso comigo, que sou tão bonzinho. Não, ser cristão é saber reconhecer que mesmo em meio à luta, o Senhor está conosco, aleluia. E se cumpre a palavra de Deus dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus, aleluia. Isso é maravilhoso, amada igreja. Urgência da sua mensagem, desse livro. Então trata do crescimento espiritual e numérico da igreja. Nós não podemos somente crescer em números, por mais que nós, irmãos, nos almejamos isso. E eu já falei isso, né, faz muito tempo. Nós vamos encher essa igreja, mesmo que seja com os nossos filhos. Eu já comecei, o Anderson também, né, na fila aí. Mas nós vamos, irmãos, não para termos apenas números nessa igreja, mas nós vamos pregar com fidelidade, vamos pregar no poder do Espírito Santo, porque nós queremos ver almas sendo salvas nesse lugar, assim como já aconteceu. Nós queremos ver pessoas vindo ao arrependimento nesse lugar, nós queremos ver pessoas vindo, se prostrando diante de Deus neste lugar, dizendo: Senhor, salva-me, aleluia. E Deus vai cumprir isso, irmãos, porque nós estamos cumprindo o mandamento dele, que é pregar o Evangelho, né, com fidelidade. Mas uma coisa interessante que acompanhava a igreja, irmãos, é que eles tinham algo inseparáveis, algo que nós não podemos também separar, que é a ortodoxia e a piedade. Nós temos que ser pessoas, você que está me ouvindo nessa noite, nós temos que ser pessoas que leem a Bíblia a ponto de querer compreender o que está dizendo. Mas não podemos simplesmente viver apenas a letra fria da lei. Nós precisamos também termos a piedade junto disso. Hoje eu estava conversando com a Jo, quando nós estávamos vindo para cá, né? E nós estávamos falando sobre a régua. Nós não podemos colocar a régua sobre os nossos irmãos, porque se nós fizermos isso, irmãos, nós sempre temos como seres humanos a tendência de pegar pessoas ou iguais a nós, maturidade falando espiritual, ou qualquer outra área, né? Ou pessoas um pouco que nós temos, né, a compreensão um pouco inferiores a nós. Aí nós falamos, eu até comentei, olha, a nossa regra como cristão, nós temos que medir em Jesus Cristo. Você não pode olhar para o seu irmão e talvez se engrandecer porque talvez você tenha um pouquinho mais de experiência, né? Ou um pouquinho mais de conhecimento, porque isso nos faz nos obedecer, isso nos faz criar uma certa
o nosso elevo espiritual. Nós lemos e estudamos para o nosso conserto com Deus. E depois, sim, em amor, né, em gratidão a Deus, nós pregamos o Evangelho, mas não, né, no sentido de condenar os nossos irmãos, mas em amor, para que eles possam, talvez, né, reconhecer os seus erros. Você consegue entender isso, irmãos? Então nós temos que ser estudiosos da palavra. Não existe outro meio. Eu gostaria de chegar aqui, se eu fizesse um anúncio sensacionalista, né? Encontramos um novo meio de crescermos na graça. Encontramos um novo meio de crescermos no conhecimento da palavra. Acredito que muitas pessoas curiosas devem querer saber. E aí talvez, né, poderiam até lucrar com isso. Mas não existe outro meio, irmãos. A igreja cresce, e nós vamos ver isso mais à frente, por causa da oração e da palavra de Deus. Os dois meios que são insubstituíveis. Mas a doutrina e a vida também não podemos separar. Aquilo que nós pregamos é o que os apóstolos estavam nos ensinando. Eles pregavam o Evangelho, mas eles também viviam o Evangelho. Viu? Escute aqui. Você não pode só querer pregar o Evangelho. Nós já falamos disso. O maior testemunho da nossa vida, ou o maior testemunho do que o Evangelho faz, é quando as pessoas olham para nós e veem a transformação disso. Você consegue entender isso, irmãos? O Evangelho nos transforma. Então nós pregamos, mas temos que viver aquilo que pregamos. Eu não posso vir aqui falar em oração se eu não oro. Eu não posso, entendeu um exemplo, irmãos? Eu já dei esse exemplo algumas vezes. Uma mãe que perde um filho, dificilmente ela vai ser consolada por uma pessoa que não teve essa experiência. Mas uma mãe que perdeu o filho, sabe a dor que é, ela vai saber se colocar no lugar daquela mãe que está sofrendo. Vai saber dar um conselho, vai saber talvez nem falar, mas chorar junto. O Evangelho é a mesma coisa. Nós queremos evangelizar, queremos falar e pregar, mas não fomos alcançados por esse Evangelho. Não tivemos a experiência com Deus. E Jesus vai dizer: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós, irmãos, antes de querer sair pregar, antes de querer sair fazer a obra do Senhor, nós temos que primeiro ter comunhão com o dono da obra. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Devemos voltar então aqui às origens cristãs. Nós não precisamos de uma nova reforma, viu? Não precisamos de uma nova reforma. Nós precisamos voltar aos princípios, pilares da reforma. Nós não precisamos entrar no mercado da fé e comprar meios modificados ou melhorados. Não. Nós precisamos voltar para os princípios do qual os apóstolos viviam naquela época, na dependência do Espírito Santo de Deus. Queriam ir para algum lugar, o Espírito falava: não, vai para outro lugar. E eles ouviam e obedeciam. E quando eles chegavam lá, irmãos, era o Mar de Rosa, as portas se abriam, os demônios, não, quando eles chegavam lá, eles eram espancados, apedrejados, eram presos, mas eles estavam alegres, porque não, Deus nos mandou vir por aqui, e se Deus falou, Deus é Deus, e eu sou apenas o servo dele, aleluia. Você sabe, você tem ideia do que é isso, irmãos? Eu faço a vontade de Deus, mas as coisas se levantam contra mim. Meu Deus do céu, eu não consigo resistir. Isso é um fato. Isso é um fato que nós não podemos negar. Quanto mais você se dedicar, escute isso, quanto mais você querer orar, quanto mais você querer ler a Bíblia, se santificar, mais você vai enfrentar lutas e dificuldades. Uma vez eu vi uma mensagem do pastor Leonardo Ribeiro dizendo que um dos desejos dele era estar entre os 10 mais procurados do diabo. Eu sempre pergunto: por que, irmão Rafael? Porque, irmãos, um crente que tem uma vida de oração, um crente que é piedoso, um crente que busca Deus na sua palavra, é um crente, irmãos, que incomoda o inferno. É um crente que, aqui não precisamos dizer, sabe, aqui isso é um culto e você jamais vai ouvir de mim um culto dizendo assim: não, glória a Deus, agora você vai descer do inferno. Isso aí, Deus livre quem fala isso, porque o culto não é para isso. O culto é para nós louvar o Senhor, agradecer ao Senhor, é nós darmos graça ao Senhor. O que vai incomodar
aqui nós rendemos graça ao Senhor. Aqui nós dizemos: Senhor, santo é o teu nome, aleluia. Aqui nós dizemos: Senhor, tu és glorioso, tu és poderoso, tu és invencível, tu és inigualável, aleluia. Aqui nós entregamos depois da nossa adoração ao Senhor. Irmãos, e aqui houve a expansão da igreja conforme o livro de Atos, né? Nós vamos estar falando sobre isso. Lê para nós, Cleiton, Atos 1 e 8, a agenda dada por Jesus. Escute isso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, isso se cumpre em Atos 2. Ele vai dizer que 120 pessoas estavam reunidas naquele lugar, naquele cenário. E de repente, vem um vento impetuoso, e aqueles homens e aquelas mulheres foram cheios do Espírito Santo de Deus. Foi bem no dia do Pentecostes que a gente fala, né? Essas pessoas que estavam lá, nessa dia dessa festa, elas estavam orando, elas estavam unanimemente buscando a Deus. Elas estavam buscando a glória de Deus. E aí eu dizer que Deus respondeu isso, enviando, cumprindo a profecia e enviando o Espírito Santo na vida desses homens e dessas mulheres. 120 pessoas. E aí Pedro, cheio do poder de Deus, em sua primeira pregação, vai nos dizer a narrativa bíblica que mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor. E a perseguição, então, a partir desses acontecimentos, irmãos, se tornou ferrenha. Os apóstolos estavam experimentando aquilo que Jesus já havia dito. Eles vão pregar com autoridade, vão pregar com poder, e eles estavam vivendo isso. Mas a perseguição se alastrou de tal forma porque a ideia era restringir, a ideia era limitar a igreja. Mas vejam, não foi o suficiente. A igreja do Senhor não conseguiu ser detida por meios humanos e não será detida. Aqueles homens, irmãos, influenciaram a sua geração, influenciaram a sua época. Escute isso. Nós temos um tempo para vivermos nessa terra. Não sabemos o dia que Deus vai nos buscar e vai nos chamar. Mas que enquanto nós estivermos respirando, irmãos, que a nossa vida não venha a ser vivida inutilmente para o reino de Deus. Que nós possamos viver para a glória de Deus, viu? Que você tem uma frase que diz, que o mundo não venha a ser o mesmo do que era quando você nasceu e após a sua morte. Isso seja na sua família, isso seja na sua amizade, que você possa influenciar pessoas para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, a perseguição foi ferrenha, mas não foi o suficiente. A perseguição simplesmente esparramou os nossos irmãos. E a Bíblia nos diz que por onde eles passavam, eles pregaram o Evangelho. Esses outros poderiam estar murmurando: poxa vida, cumpriu-se a profecia, fomos cheios do Espírito de Deus, do Santo de Deus, e agora somos perseguidos. Eu não vou querer saber mais disso. Pelo contrário, eles tiveram uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E aqui nós podemos ter essa convicção: aquele que experimenta, aleluia, aquele que experimenta essa experiência com o Espírito Santo de Deus, não tem nada, irmãos, que tire essa pessoa da presença de Deus. Pode levantar perseguição, pode levantar calúnias, pode levantar o que for, mas essa pessoa permanece fiel ao Senhor, porque não existe experiência maior do que isso, de ter comunhão e experimentar uma porção do poder do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Amém? A expansão da igreja na Judéia. E quando houve a perseguição, os irmãos começaram a se dispersar. A igreja foi perseguida e dispersada, e por onde passavam, eles pregavam a palavra, e o Evangelho chegou até Samaria, por intermédio de Filipe. Filipe foi o missionário, então, daquela região. E ali, irmãos, houve uma quebra do preconceito racial. Vocês sabem que os judeus não se davam com os samaritanos, né? Os judeus cortavam o caminho para não passar por meio de Samaria. Mas aqui o Evangelho, por intermédio da pregação, quebrou as barreiras raciais, aleluia.
o Evangelho transforma todos num só povo, num só corpo, numa só igreja, numa só família. Seja você venezuelano, né, meu amigo? Seja você brasileiro, seja você o que for a sua nacionalidade, mas o Evangelho nos une, aleluia, num só vínculo. Louvado seja o nome do Senhor. Pela conversão de Paulo, irmãos, o Evangelho então chegou a Damasco e por intermédio de Pedro o Evangelho atingiu Cesareia. E nesse meio termo ele alcançou, né, então, o homem conhecido como Cornélio. E aí o Evangelho só avançou. E aí se cumpriu aquilo que Jesus havia dito, né? Ficar em Jerusalém. Eles ficaram, foram cheios do poder de Deus. E eles saíram então, pregaram ali em Jerusalém, foram para Samaria, e aí o Evangelho se expandiu até os confins da terra. Com a conversão então de Paulo, de Saulo, né, ao cristianismo e as suas viagens missionárias, o Evangelho alcançou as províncias da Galácia, que nós já falamos aqui, a carta aos Gálatas, né, na Macedônia, a Caia e a Ásia Menor. E por causa desse homem, irmãos, desse missionário, o Evangelho chegou aqui na Maria da Conceição. Amém. Aquilo que estava restrito apenas a uma nação, apenas um povo, pela graça de Jesus, ele chegou aqui. E hoje eu e você temos o privilégio de ouvirmos esse Evangelho. O Evangelho, irmãos, rompe barreiras linguísticas, culturais e religiosas. Aonde o Evangelho é pregado, toda a indiferença sai. Não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa o seu grau de escolaridade, não importa. Em Cristo Jesus, nós somos uma família. E essas insígnias e esses diplomas aqui dentro não tem sentido, porque aqui nós somos uma família em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito do livro de Atos, meus amados irmãos, é mostrar a legitimidade do cristianismo diante das autoridades romanas. O cristianismo foi perseguido muito por causa da dúvida que eles tinham de pensar que o império seria derrubado por causa dessa religião. Mas Lucas aqui tenta demonstrar que era uma religião legítima, ou seja, não era um risco para o Estado, era uma religião legal, pois era o cumprimento do judaísmo, ou seja, era aquela continuação, né? Saiu do tempo da lei e entrou no tempo da graça. Sabemos que o povo não entendeu isso também, né? E salutado para o povo, ou seja, não havia base para condenar os nossos irmãos, não havia por que prender os apóstolos, não havia por que condená-los. E nós vamos ver que o próprio Jesus, quando foi preso e condenado, ele foi feito isso na clara da noite. Por quê? Porque não havia acusação contra o nosso Senhor, assim como não havia acusação contra o cristianismo. Para os irmãos terem uma ideia, irmãos, onde o cristianismo chegou, ele revolucionou. Na antiga Roma, a perversidade, a imoralidade andava nas ruas à luz do dia. As mulheres não tinham poder sobre o seu próprio corpo. Mas quando o cristianismo chegou, ele trouxe uma ideia de valorização da mulher, ele trouxe uma ideia de valorização da família, ele trouxe uma ideia de liberdade, ele trouxe uma ideia de valorização do ser humano. Então isso não era um perigo, mas era algo que edificava, né, a sociedade. Imagine, irmãos, uma sociedade que crê em Jesus Cristo. Imagina um presidente que é fiel a Deus, não esses que usam de artimanhas, de propagandas para se beneficiar de votos, mas um homem temente a Deus. Imagina um prefeito temente a Deus. Imagina um vereador temente a Deus. Ele não vai querer saber de propina, ele não vai querer saber de se beneficiar, ele vai querer o quê? O bem do povo. Mas infelizmente, muitos que vêm pedir voto na igreja, usam o nome de Jesus, são aqueles que acabam sujando o nome do Evangelho. Mas que nós venhamos orar para que Deus levante homens e mulheres capacitados, né? Homens e mulheres que temem ao Senhor. Amém. A expansão da igreja, irmãos, de Jerusalém a Roma, apesar da perseguição. Então a perseguição, meus irmãos, começa com a zombaria no dia do Pentecostes. O nosso horário está acelerado. No dia de Pentecostes, eles estavam reunidos, quando o Espírito Santo de Deus desce sobre aqueles homens, começou uma zombaria. E o pessoal começou a dizer: só pode estar bêbado essa gente. E aí Pedro se levanta, cheio do poder de Deus, e explica o que estava acontecendo. Explica que
a perseguição, de certa forma, à igreja. E continua, irmãos, com a tentativa do Sinédrio de calar os apóstolos aqui, Pedro e João, que estavam lá passando pela porta formosa, e aquele homem, aquele coxo, se não me fala a memória, coxo, ele chega e pede esmola, e eles dizem: olha, nós não temos nada, mas o que temos, isso nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem levantou e andou, e aquilo ali causou um rebuliço, e o Sinédrio então busca aqueles homens e tenta intimidá-los para que eles não viessem pregar no nome de Jesus, para que eles não viessem dizer que Jesus havia ressuscitado, porque isso, irmãos, se cumpria tudo que Jesus havia dito no passado. Mas aqueles homens não estavam preocupados, eles estavam preocupados em fazer a vontade de Deus. E Pedro vai dizer, 4:19, creio. Olha o que Pedro vai dizer a esse nome do Sinédrio. 4:19. Atos 4:19. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Vocês estão ouvindo isso? Diante das autoridades, Pedro vai dizer: importa o que vocês estão dizendo ou o que Deus nos falou? Irmãos, nós somos cristãos e nós obedecemos às leis. Sim, obedecemos. Mas se porventura se levantar uma lei que venha contra os nossos princípios, nós temos que escolher ou a lei ou a palavra de Deus. E esse dia está chegando, né? Cada vez mais perto, né? Os princípios sendo retirados, mas aqui esses homens não temeram. Por mais que eles sabiam que poderiam ser mortos, eles falaram: olha, importa nos obedecermos a Deus em detrimento de vocês. E a perseguição então chega também ao Estevão, o diácono Estevão, o primeiro mártir da igreja. E depois também passa pela morte de Tiago, que nós vamos ler isso aqui, meus irmãos, adiante, vamos estar pregando parte por parte sobre isso. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Paulo presenciou o martírio de Estevão, e isso incomodou muito ele, né? Após a conversão, tem uns relatos sobre isso. Mas Paulo também foi perseguido, apedrejado, açoitado, escorraçado, e foi chamado de tagarela também, né? Lá no... esqueci o nome do lugar, lá em Atenas. Mas a igreja, irmãos, não recuou diante da perseguição. A igreja ainda caminhou com mais ousadia e com mais coragem. Escute isso aqui, o irmão Pedro falou isso numa pregação, eu achei muito interessante. A igreja, ela não é mais fiel porque ela é perseguida, mas quanto mais fiel ela for, mais perseguida ela será. Viu? Quanto mais fiel você for, quanto mais fiel a igreja será, mais ela incomodará. Porque existe, irmão, um sistema organizado em rebelião contra Deus, um sistema caído, que faz de tudo para tirar Deus do centro das coisas. Mas eu e você, que somos cristãos, nós temos que dar o quê? Primazia àquilo que Deus falou, primazia à palavra de Deus. Pode dizer o que for, pode se levantar o presidente que for, mas nós somos a igreja de Cristo, aleluia. O nosso general é Cristo, o nosso Deus é um Deus de poder, aleluia. Se Ele quiser nos livrar, assim como disse os jovens, Ele nos livrará. Se não quiser, Ele continua sendo Deus da mesma forma. O crescimento, irmãos, da igreja, apesar das limitações humanas, aqui, desprovida de recursos financeiros, a igreja estava recém começando e não havia recursos para a igreja talvez se manter. Não tinha ouro, nem tinha prata. Mas apesar das limitações, a igreja encheu o Império Romano com a doutrina de Cristo e fincou a bandeira, né, vai dizer o pastor Hernandes, do Evangelho no centro da cidade imperial. Não tinham nada, não tinham condições, mas o que eles tinham? Eles tinham a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus na sua vida e a palavra ardendo em seus corações. Isso foi o suficiente para levar o Evangelho. Talvez o que diferencia de nós hoje? Nós temos tudo. Temos um templo bonito, temos
bancos, temos ventiladores para o verão, agora temos um ar aí, né, para ajudar no verão, temos tudo. Viemos da nossa casa, nosso lugar aconchegante, viemos para cá, voltamos, mas que essas coisas, irmão, não nos tiram o essencial. Nós precisamos clamar pelo poder de Deus em nossas vidas. Nós não podemos nos acomodar com o que temos. Tudo isso é muito bom, não nego isso, mas não podemos ficar apenas nessa atmosfera material, terrena. Nós precisamos buscar o poder de Deus em nossas vidas. Aleluia! A graça de Deus em nossas vidas. A igreja cresce, irmãos, pela oração e pela palavra. Você quer que essa igreja cresça? Ore. Quer que haja mais pessoas? Ore. Os obreiros dessa igreja, você quer que venha pessoas que se convertam? Preguem a palavra de Deus com fidelidade, com poder e unção do Espírito Santo. Cante com poder, cante com a graça do Espírito Santo. E nós vamos ver Deus agindo nessa igreja. Irmãos, nós temos que entender. Se nós quisermos surpreender os nossos chefes e patrões, nós vamos dar o melhor, né? Você vai fazer de tudo para ser elogiado pelo seu chefe. Um homem, assim como você. E quando nós falamos de Deus, parece que nós sempre queremos dar aquilo que sobra para Deus. Se eu prego, eu não estudo, não oro, Deus vai me revelar no momento certo, na hora que eu vou falar. Se eu canto, não preciso ensaiar, para que treinar? Vou lá, Deus vai dar graça. Vai dar graça o quê, irmãos? Aí no final, é para Jesus. Para Jesus. Se é para Jesus, dê o seu melhor. Talvez o seu melhor não vai ser um Paul pregando. Talvez o seu melhor não vai ser uma Lauriette cantando. Mas será o seu melhor. O seu esforço, você se esforçou, você dedicou o tempo, você ensaiou. Você gastou água no chuveiro cantando. Você incomodou os vizinhos gritando dentro de casa. Mas você se esforçou. Você buscou aprimorar. Você ficou noites dentro da palavra. Você ficou dias orando dentro da sua casa. Você ficou buscando o poder de Deus. Irmão do céu, o dia que a igreja acordar e entender que o poder não está em nós, o poder vem de cima e nós temos que buscar isso pela graça de Deus, a igreja vai influenciar, viu? E vai parar de ser influenciada. Nós estamos deixando o mundo entrar nas nossas igrejas. Estamos deixando o inimigo sorrateiramente entrar. Mas uma igreja cheia do poder de Deus é uma igreja que brinda, aleluia. É uma igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela. No poder, na virtude do Espírito Santo, por intermédio de cristãos fiéis e ousados. Esse é o segredo. No poder, na virtude do Espírito Santo, por intermédio de cristãos fiéis e ousados. Deus não vai usar pedras nem animais. Deus vai usar homens e mulheres. Deus não unge métodos. Deus unge e usa homens e mulheres de oração. Quer ser usado por Deus? Ore. Quer que Deus te use? Caleje os seus joelhos em oração. Oração no seu quarto, que ninguém está te vendo. Quer ser um crente morno? Viva sem orar. E você vai ver que no dia que você vai precisar, Deus vai vomitar você da boca dele. O diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca. Nós não podemos brincar de ser crente. Quer ser um cristão verdadeiro? Ore, busque a Deus. Senhor, a tua graça me basta, Senhor. Abra os meus olhos, abra o meu entendimento, que o teu Espírito Santo venha e tome posse da minha vida. Amém, irmãos? Sem oração não há poder. Na pregação, no louvor. Em pregação, vai dizer o escritor, é a lógica em fogo. Jonathan Wesley dizia: ou você põe fogo no seu sermão, ou põe o seu sermão no fogo. Nós temos que pregar e cantar no poder do Espírito Santo de Deus.
Amém, irmãos? Quantos aqui estão dispostos a buscar a Deus? Você está disposto? Quantos aqui querem ver essa igreja cheia de almas? Você está disposto a ver isso? Então eu te convido, eu te desafio. A partir de hoje, vamos estar entrando nesse livro maravilhoso aqui. E nós vamos orar em prol disso. Senhor, aviva a tua igreja. Amém? Nós só podemos, irmãos, nos levantarmos diante dos homens se primeiro nós nos dobrarmos, nos prostrarmos diante de Deus. E eu vou dizer uma coisa aqui, um segredo. Todo homem que Deus usa, Ele quebra ele primeiro. Se lembra do hino antigo que nós cantávamos? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Quantos aqui querem ser um vaso novo? Você quer? Então se prepare para o processo dolorido. Vamos ficar de pé, irmãos? A igreja, irmãos, avançou. Atos vai nos mostrar isso. A igreja avançou no poder do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que capacitou a igreja para viver e pregar. O Espírito Santo é a fonte da pregação eficaz. O Espírito Santo foi a fonte dos milagres. O Espírito Santo é aquele que dá sabedoria nas deliberações